Meus amores, boa tarde. Hoje nossa aula é aula de história. Nós vamos falar um pouquinho sobre a história que a arte conta, tá bom? Nosso conteúdo de estudo hoje é da página 17 à página 19, tá? Como assim a história que a arte conta, né? Nós conseguimos identificar e saber que a arte, são expressões, né? Não deixa de ser expressões, sejam ela por fotos, músicas, revistas, enfim. Então nós conseguimos identificar que quem está fazendo aquele tipo de arte, ou peça teatral, ou música, ou tipo de dança, ela está querendo expressar algum sentimento, né? Então eu vou ler o conteúdo com vocês e logo em seguida nós vamos bater um papinho, tá bom? Então vamos lá. A história que a arte conta. Há milhares de anos, a arte é um meio da humanidade expressar experiências, conhecimentos e pensamentos e sentimentos. Música e canto e fotografia, teatro, cinema e escultura são alguns exemplos de expressões artísticas que podem fornecer informações sobre como as pessoas viviam e o pensamento em diferentes momentos da história. Dessa forma, as produções artísticas podem se tornar fontes históricas para investigar o passado. No entanto, é importante saber que essas produções mostram a interpretação ou visão do autor a respeito da realidade em que viveu. Então aqui nós temos três imagens, né? Nós temos de uma imagem de umas crianças brincando, aqui de uma capa de música, né? E aqui nós temos um muro grafitado, né? Então nós vamos dar uma lidinha em que cada imagem representa. Na primeira, onde tem essas crianças brincando em cima de uma ovelha, né? Então vamos lá. Quem foi que fez essa fotografia foi Pedro de Alcântara, tá? Então vamos lá. É um carneiro, tá, gente? Vamos lá. As fotografias artísticas, como as de fotógrafo brasileiro Mark Verres, muitas vezes revelam cenas do cotidiano e podem ajudar na compreensão do passado, né? Nós conseguimos identificar que essa é uma imagem do passado, não é uma foto atual. Nessa foto é possível perceber um tipo de brincadeira, um meio de transporte e a moda expressa pelas vestimentas da época, né? Então nós conseguimos identificar que isso é uma foto do passado de brincadeira antiga. Aqui nessa capinha de CD dos Saltimbancos, nós vamos ler, tá? Nós vemos que é um gato, um jumento, acho que é um lobo e uma galinha. Vamos lá. Canções do passado, por suas vezes, expressam o olhar do artista sobre o movimento vivido. No disco Os Saltimbancos, os artistas revelam a indignação com a desvalorização dos trabalhadores, que na época viviam momentos difíceis com baixos salários e condições de vida ruins. Os personagens usados para demonstrar isso foram um cão, uma gata, um jumento e uma galinha, inspirados em uma obra clássica europeia, denominados O Músicos de Bremen, dos irmãos Grimm, né? Então é uma expressão, é uma movimentação que eles fizeram com forma de ato de revolta, né? Sobre o que o pessoal vivia no passado em relação a baixo salário, a desvalorização dos trabalhadores, então eles fizeram isso. E agora nós vamos falar sobre os grafiteiros, tá? O grafite é uma arte de rua, né, que nós vemos bastante, que é diferente daquelas pessoas que fazem pinchação, tá? Grafite é uma arte. Em que os artistas usam o espaço público, principalmente muros, com autorização dos proprietários, tá? Porque diferente de quem picha muro, eles não pedem autorização não, eles já saem logo rabiscando tudo. Para desenhar muitos temas de grafite, como são críticas ou convite de reflexão sobre a realidade da população do país e da natureza e etc. O grafite retratado celebra o Dia da Amazônia, 5 de setembro, e incentiva uma reflexão sobre a destruição da floresta. Então nós conseguimos identificar que nesse grafite tem um coração, né, os rios, e tem bastante mata. Então está dizendo que o coração, esse é o coração da Amazônia, né? A Amazônia é o nosso coração, porque ela que manda em tudo, né? Graças a Deus nós temos ela, que
são feitas muitas pesquisas, só que infelizmente tem gente que não dá a mínima, né? Que faz o desmatamento, que tira as árvores, que caçam animais, enfim, né? Então, essa foi uma forma do artista se expressar de um sentimento que ele estava dentro dele, tá? Então, foi uma forma de manifestação. Então, agora, nós vamos falar aqui explorando documentos. Então, nós entendemos que essas artes, né? Que a arte nada mais é que a expressão e sentimentos ou que alguém quer falar alguma coisa em relação a um tema. Quando nós escutamos uma música triste, né? Uma música de sentimento, nós identificamos que é sei lá, tem o cantor tá contando a história de um casal apaixonado, enfim, né? Ou quando aquela música é agitada, que vai um exemplo, a mulher superou, já arrumou um novo amor, enfim. Então, essas artes são expressões de sentimentos, tá? Seja artística, seja tela, seja música, seja peça teatral, seja dança, enfim, são expressões de sentimentos. Agora nós vamos ler explorando documentos aqui na página 18. Por meio de leitura de livros literários, por exemplo, podemos conhecer um pouco sobre algumas pessoas que viviam em determinada época. É verdade, quando nós pegamos um livro antigo, nós conseguimos viajar no tempo e ir até aquela determinada época, né? Então vamos lá. Leia esse trecho da obra de Esaú e Jacó, escrita por Machado de Assis e publicada pela primeira vez em 1904. Tem muito tempo. Então vamos lá. Só às 2 horas da tarde, quando Santos lhe entrou em casa, acreditou na queda do Império. É verdade, conselheiro. Vi descer as tropas pela rua do Ouvidor, ouvi as aclamações à República. As lojas estão fechadas, os bancos também. E o pior é se não abrirem mais, se vamos cair em desordem pública, que é uma calamidade. Vamos lá. Aires quis aquietar-lhe o coração. Nada se mudaria. O regime, sim, era possível, mas também se muda de roupa, se troca de pele. Comércio é preciso, os bancos são indispensáveis. No sábado, ou quando muito na segunda-feira, tudo voltaria ao que era na véspera, menos a Constituição. Então, todas as palavras que estão grafitadas aqui, ó, né? Estão grafitadas, elas têm a simplificação da palavra dela. Aclamação é manifestação, é a favor de alguma coisa, né? República é a forma de governo em que o governante é eleito pelo povo, né? Que é o que nós usamos atualmente. Calamidade é catástrofe ou desgraça. E regime é governo. Então vamos lá. De acordo com a leitura do trecho, responda as questões. Então vocês vão ter que dar uma lidinha no texto para conseguir responder as questões, tá? Assinale a alternativa que indica a mudança sobre qual personagens estão conversando. Aqui está falando sobre o fim do Império e a proclamação da República ou sobre a abolição da escravatura. Então, achou a resposta, coloca o xizinho. B. Qual é a preocupação do personagem Santos a respeito dessa mudança? Olha no texto, escreve. C. Qual a opinião do personagem Aires sobre o que está acontecendo? Olha no texto, achou? Reescreve aqui. D. Esse texto foi escrito há mais de 100 anos. No trecho, há alguma palavra que sofreu mudança na sua forma de escrita? Então, vocês vão dar uma olhadinha lá e vai colocar aqui, tá? E indique qual é. Então, é facinho. Então, agora, nós vamos ler sobre que eu faço parte da história. Escolha uma das formas de expressão humana, né? Abordadas no capítulo música, desenho, quadrinho, texto verbal, etc. Por meio dessa expressão, registra em uma folha à parte um acontecimento recente no país que tenha chamado a sua atenção. Depois, os colegas criam um painel mostrando alguns fatos da atualidade. Então, infelizmente, por conta dessa pandemia do coronavírus, nós não estamos juntos. Então, em casa, vocês vão fazer o quê? Vão pegar uma folha à parte, tá? Uma folha de sulfite e vai fazer uma expressão humana, tá? Seja desenho, um capítulo, uma música ou até mesmo um poema, enfim, um textinho sobre o que está acontecendo na atualidade, tá bom? E vai colocar, depois vai mandar foto pra mim.
hoje, tá? Essa atividade para ser feita hoje. Agora que vocês já sabem, que nós já sabemos o que? Os vestígios do passado podem ser usados como fontes históricas para conhecermos o modo de vida dos povos de outros tempos. Então, é verdade. Então, quando nós pegamos um livro, ou um quadro, ou qualquer expressão humana, nós conseguimos identificar o que foi vivido no passado, né? Agora lá, para que um vestígio seja usado como fonte, é necessário saber onde, quando, por quem e por quem foi produzido. Então, toda vez que nós vimos, né, algum vestígio passado, sempre tem a informação de quem fez, o ano, né? Sempre tem essas informações. Escrita, música, pintura, fotografia são exemplos de forma de expressão humana, que podem ser usadas como fontes históricas, pois fornecem informações sobre as sociedades, né? A escrita é uma linguagem muito usada desde o seu desenvolvimento nas sociedades antigas. É extremamente importante para comunicar, registrar informações e conhecimentos. Então, olha como tudo isso que nós estudamos é importante. Um dos primeiros sistemas de escrita foi desenvolvido pelos sumérios há mais de 500 mil anos atrás, né? Foram os sumérios que inventaram a escrita. Vamos lá. O alfabeto fenício é formado por letras e representa sons e influenciou o surgimento do alfabeto grego e romano. E este foi a base para o surgimento do nosso alfabeto latino atual, que nós também já estudamos. Vamos lá. A prensa móvel de Gutenberg mudou a história da humanidade. Com essa criação, os livros se tornaram mais baratos e populares no mundo no decorrer do tempo, graças a ele, né? Gente, então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fique com Deus. Beijo!